Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo na tela do seu canal Futura e também estamos lá na internet e na tela do seu computador, no nosso site futura.org.br. Você pode saber tudo sobre a nossa programação e acompanhar também o Conexão aí na web. Bom, e um dos principais destaques do noticiário ao longo de todo o ano de 2014 foram as perspectivas na economia. Durante o período eleitoral, chegou a ser razão para embates ferrenhos entre as equipes dos candidatos à presidência. Agora, passado o turbilhão das eleições, no início de dezembro, o governo reduziu a previsão de crescimento do país para o ano que vem. O governo estima agora um crescimento do PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, de 0,8%, sendo que a expectativa anterior era de 2% em 2015. O governo usou aí previsões do mercado financeiro mais realistas e para o próximo ano o objetivo é resgatar a credibilidade da nossa economia. Durante todo o ano de 2014, o fantasma da inflação e o tímido crescimento da economia brasileira fizeram com que a nossa população ligasse aí o sinal de alerta. Mesmo assim, as famílias optaram por opções de crédito mais caras para quitar as contas. E aí a gente pergunta, como é que essa instabilidade vai afetar o planejamento das famílias no próximo ano e como pode influenciar também os índices de inadimplência? Para essa conversa, então, hoje recebemos aqui no estúdio o Alexandre Canalini, ele é professor de Finanças da PUC-Rio. Aqui do meu lado está a psicóloga Adriana Reder. E também conosco no estúdio está a nossa amiga Miriam Lund, professora de Finanças da FGV e planejadora financeira. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Aproveite aí para tirar suas dúvidas. Está aí chegando o fim do ano, tentando fechar seu orçamento ou projetando o orçamento de 2015. Aproveite os especialistas aqui no estúdio para mandar a sua pergunta para a gente nas redes sociais. Eu já mostro aí o facebook.com/canal Futura Oficial. Você tem esse post aqui que você pode curtir, comentar, compartilhar e deixar registrada aqui a sua questão. Também aproveite para mandar mensagens para a gente no Twitter, marcando a sua dúvida com o perfil @canal Futura. Ou ainda pegue o bom e velho telefone de qualquer parte do Brasil e ligue 0 operadora 21 2273 5020. Os números estão aí na tela para você. Toma nota e ligar para a gente desde já. Enquanto você faz isso, eu dou as boas-vindas mais uma vez aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Bem-vindos à Conexão mais uma vez, um prazer recebê-los aqui. Eu falei aqui, né, dezembro, essa época aí que o pessoal recebe 13º, acaba gastando aí, fazendo as compras de Natal, muitos presentes. Mas quero saber de vocês que lidam diretamente com essa questão do planejamento das finanças. Dezembro é um bom momento para começar a fazer um orçamento, para quem não tem esse hábito, começando por você, Miriam. Sim, sem dúvida nenhuma, até porque a gente sempre diz, o ano que vem vai ser diferente, né? É a expectativa de todos, né? De todos, então para ser diferente a gente tem que começar a agir, tem que começar a planejar, tem que começar a pensar nos sonhos, nos objetivos de vida, o que eu quero para o ano que vem. E aí o que a gente plantar hoje a gente vai colher em 2015. Então, e aí a gente aproveita então esse final de ano que tem entrada de 13º, tem gente tirando férias, aí tem entrada de férias, tudo isso bônus às vezes que começa no início do ano. Então, esse dinheiro pode realmente transformar a vida das pessoas e dar um 2015 fantástico e muito legal. Muito bom. Deixa eu aproveitar aqui e já mostrar para você de casa o livro do Alexandre Canalini, Gestão de Investimentos, faça o seu dinheiro render mais. Essa é a expectativa de todo mundo, eu imagino, né? Fazer o dinheiro render o quanto mais possível, mais rápido. Agora temos também aí uma tabelinha que a gente vai colocar na tela daqui a pouco sobre orçamento, que o Alexandre também preparou para a gente. Alexandre, o pessoal nessa época do ano, como disse a Miriam aqui, tem o 13º, às vezes tem as férias, vê aquele montante de dinheiro entrar na conta, tem muita gente que se empolga e acaba gastando, nem faz a conta, acaba não investindo. Isso é um risco muito grande também, né? Eu costumo dizer, não falando uma brincadeira, que o 13º ele é quase que virtual. Porque, na verdade, você tem uma série de despesas não frequentes que elas vão chegar no começo do ano, né? Matrícula de filhos no colégio, o IPVA, o IPTU, que em muitos lugares no Brasil ficou mais caro, né? Então, esse recurso 13º é uma oportunidade grande, primeiro, para conseguir usar isso para pagar algumas dívidas, aquele que está endividado, é importante usar esse recurso, e aquele que não está endividado, pensar um pouquinho no começo do ano, como disse a Miriam, 2015 vai ser um ano diferente,
né? E quem sabe usa esse dinheiro para já começar o ano bem, sem dívidas. Sem dúvida. Agora, a questão do comportamento, da mudança de hábitos, esse é o principal desafio para todos nós, né, Adriana? Com certeza. Lembrando-se que o Natal é um período, uma data que evoca muito questões emocionais, né? Que entra muito naquele grupo que nós chamamos da compra do afeto. Ou seja, eu preciso estar num lugar, né? Se eu sempre dei bons presentes, como é que um ano eu vou passar a dar presente mais simples porque eu estou muito endividado ou porque eu quero realmente fazer diferente, né? Aproveitando a ideia da Miriam, assim, realmente vamos fazer diferente, mas aí tem que mudar. Se nós continuarmos fazendo do mesmo jeito que sempre fizemos, não vai ser diferente, não vai dar para planejar. Então, o que acontece? Nessas épocas, geralmente, os pedidos das crianças mobilizam muitos adultos, os avós, os pais que querem agradar, que mesmo não podendo. Né? A gente acha importante, né, que cada um possa viver esse momento, né, em família, confraternizando, presenteando, mas que caiba no orçamento. A gente sempre chama atenção, se às vezes as pessoas já estão muito endividadas, muito comprometidas, né? Isso que você falou, 13º, e a Miriam citou o bônus, às vezes são apenas pagar dívidas, né? As pesquisas mostram isso. Não usufruem disso. Então, como assim que eu já estou numa situação delicada, ainda vou fazer mais compras e adquirir mais dívidas? Então, qual é a questão emocional do Natal? A emoção, às vezes, nos toma e encapsula a razão. Então, eu esqueço um pouco que eu estou endividada, né, que eu estou em situação delicada e mesmo assim vou comprar na mesma quantidade ou em mais quantidade que natais anteriores. Por conta até desse clima da fantasia, do Natal, aí você acha, bom, agora eu posso tudo, os problemas vão se resolver, mas aí chega janeiro, chega a fatura do cartão de crédito e aí sim você tem que se ver com a realidade, né? A gente está falando aqui da questão de dívidas. Um levantamento aponta que as dívidas consomem quase 43% do que o brasileiro ganha por ano, de acordo com o nosso Banco Central. Pois é, o endividamento das famílias brasileiras mais que dobrou nos últimos 7 anos e o aumento da oferta de crédito no país, acompanhado aí do descuido nas contas, estão entre os principais fatores. E assim, poupar fica longe das prioridades da maioria das pessoas. E aí eu quero saber como a gente tenta mudar esse quadro, né? A gente sabe que a questão, de certa forma, da estabilidade econômica no país trouxe uma grande camada da população aí para um nível de consumo maior. A questão do consumo tem a questão do status, como a Adriana apresentou aqui, então você deixar de comprar tal produto que você sempre comprou pode representar, enfim, frente às outras pessoas, aí, eu não posso mais, ou não, enfim, não tenho mais aquele poder aquisitivo. Tem toda essa questão cultural que muitas vezes os valores do que é representado, do que se compra, é colocado em frente ao que de fato você tem lá na conta no banco, né, Miriam? Isso, sem dúvida nenhuma. Mas a gente sempre procura trabalhar de uma forma assim, que não seja sacrifício para a pessoa. Nada que a gente faz, a gente consegue fazer se for sacrifício. Então a gente tem que pensar no lado bom. O que eu quero de bom para a minha vida em 2015? Então, que a gente tem que fazer escolhas, né, na vida. Eu não posso ter todos os namorados que eu quero, eu tenho que escolher um. Então, as compras também, eu tenho que selecionar o que eu quero. A vida controvérsia, são né? escolhas. Tem gente que acaba escolhendo mais de uma, mas aí é para outro programa. E a mesma coisa acontece com dinheiro, né? Então, o que a gente recomenda é o seguinte, para a gente começar a andar com um papelzinho na bolsa, né? Chega agora no Natal, faz a lista, até para não esquecer de ninguém, né? Faz a lista dos amigos ocultos, de todo mundo que você quer dar presente, tudo, e quanto você quer gastar no Natal. E aí você distribui de acordo com a sua preferência, ou de acordo com o afeto, né, que você tem pela pessoa ou não. Então, e aí você vai ver que você vai conseguir presentear todo mundo, né, mas dentro de um orçamento. Não fazer tanto pela cabeça, que a cabeça da gente, ela trabalha muito por emoção, né? A primeira coisa é, eu preciso agradar minha família, eu preciso agradar meus filhos. Mas na hora que a gente põe no papel, a gente vê que dá para agradar todo mundo de uma forma diferente. E outra coisa é que o ano que vem vai ser um ano mais difícil no sentido de que a inflação vai continuar alta. Então, o primeiro fator para as famílias vai ser alimento. Supermercado, todo mundo já está sentindo, né, que supermercado... Você vai no mercado, você já percebe que a conta do mercado já está mais cara e a tendência é que os alimentos fiquem ainda mais caros. Então... E são itens básicos, né? Você pode cortar algum luxo, algum lazer, agora cortar a alimentação da família, são itens que você não tem como tirar do orçamento. Não tem. E aí, por isso é que a gente já está conversando com as pessoas. Gente, vamos começar a ver, porque está aumentando, essa conta vai aumentar para a gente não entrar no cheque especial, o que a gente vai poder
reduzir, economizar, rearrumar, né? Então, vamos ser mais criativos, né, na nossa alimentação, com amigos, com família, para poder passar um 2015 tranquilo. Muito bom. A Miriam citou a questão do cheque especial, das formas de crédito, e o Banco Central divulgou uma pesquisa de mercado aí de janeiro até outubro agora de 2014, que mostra que o crescimento do rotativo no cartão de crédito foi de 17,5%, totalizando aí 268 bilhões de reais, com juros médios aí de 10,9% ao mês. Já o crescimento do cheque especial foi de 5,5%, totalizando 281 bilhões, com taxas médias de 8,56% ao mês. Já aí, por outro lado, as opções mais baratas, como o crédito consignado e o empréstimo pessoal, que tem as taxas mais baixas, mais baratas do que o cartão de crédito, e o cheque especial, não tiveram tanta procura. E eu quero entender um pouquinho do Alexandre, por que o brasileiro opta aí por essas modalidades de crédito mais caras, Alexandre? Enfim, está endividado, tem que pagar a conta, por que optar pelas opções mais caras? Isso é um bom exemplo da falta de planejamento e falta de fazer um orçamento básico, né? Que foi o que a Miriam comentou há pouco. Eu acho que o orçamento ele é muito importante na família dos brasileiros e ele não é feito. Tem algumas formas de fazer orçamento, né? A forma que eu nunca recomendo, você nunca faça um orçamento de cabeça. Eu acho que você vai esquecer muitas coisas que são importantes e que deveriam estar ali naquele orçamento. Então, como é que você faz? Você pega o extrato da sua conta corrente ou das suas contas, né? Se for mais de uma, o extrato do seu cartão de crédito, que se Deus quiser é um só, né? E aí você pega os últimos 90 dias e pega tudo aquilo e um gasto por um, você vai colocando isso dentro do orçamento. Tem gente que gosta de fazer em planilha, tem gente que gosta de fazer no papel. Agora, só aproveitando que o Alexandre está falando em planilha, ele preparou para a gente, vamos mostrar o modelo que temos aí, ó. Aí é um exemplo de uma planilha básica que você mandou para a gente, né, Alexandre? Uma planilha bem simples, mas só lembrando que o orçamento ele não precisa ser em planilha, pode ser no caderno, mas o racional é o seguinte, você precisa começar daquilo que você ganha líquido, sempre descontando os impostos. Está ali já nas primeiras linhas, exatamente, salário líquido. Nesse caso, um salário de R$4.000 líquido, né, já descontando os impostos. E é preciso que você, se você tiver alguma outra receita, você coloque. E o mais importante, é preciso você se pagar, em primeiro lugar. Todo mundo paga conta de luz, paga conta de gás, conta de telefone. Se pagar? Você tem que separar um dinheiro para você, né? Você separa esse dinheiro para você. No começo você vai separar esse dinheiro para formar o que a gente chama de um fundo de emergência. Se você tiver algum imprevisto, você vai lançar a mão daquele recurso exatamente para não ter que entrar no cheque especial e no cartão de crédito. Depois você vai pegando as despesas. Cada despesa você vai elencando. E aí você vai saber se você é uma pessoa superavitária ou se você é uma pessoa deficitária, né? Se sobra dinheiro ou se falta dinheiro. Bem, respondendo a sua pergunta com relação ao cartão, né? Infelizmente o cartão de crédito hoje é um dos campeões em termos de juros, é quase 11% ao mês, a última pesquisa do Banco Central 10,90%, e as pessoas continuam tomando rotativo. O valor tomado no cartão de crédito vira uma bola de neve, é difícil pagar depois. E lembrando, juros sobre juros. Dinheiro é commodity, então tanto faz pegar no cartão de crédito como pegar num produto mais barato, então pega no consignado que é mais barato ou no empréstimo pessoal. Agora isso dá trabalho, tem que ir ao banco, tem que negociar com o gerente e o cheque especial e o cartão de crédito são pré-aprovados. É aquela comparação simples, você para no posto de gasolina, vai comprar um refrigerante, ali é muito mais caro do que você comprar no supermercado. Mas eu recomendo que as pessoas tenham esse trabalho porque vale a pena. Sem dúvida, né? Esse dinheiro fácil ali, você entra no cheque especial, já está pré-aprovado, como disse o Alexandre, mas essa pré-aprovação aí o banco já está cobrando, né? O risco de eventualmente você não pagar. Então, assim, procure de fato as opções mais baratas, converse, não sei se com o gerente do banco ou com algum consultor financeiro para você conseguir encontrar aí qual a forma mais fácil e menos cara de você quitar suas dívidas. Agora, Adriana, a questão da mudança do comportamento, como a gente disse aqui, e de começar, né, a fazer o orçamento. A Miriam e o Alexandre falaram de fazer as planilhas, de começar a anotar. Eu vejo que muita gente agora, a partir do uso da tecnologia, no próprio celular já começa a fazer, ele tem uns aplicativos para despesas, ou mesmo numa lista de texto, começa a anotar ali. Eu acho que começa por aí, né, aos pouquinhos. Você vê o quanto você gasta por dia, o quanto você pode deixar de gastar. Eu acho que o primeiro passo é começar, né? Já está existindo de verdade uma reeducação financeira, digamos assim.
em que as pessoas já possam ter esse olhar, ter a praticidade, a mobilidade, tá com o celular, o tablet, que seja, ou mesmo um caderninho. Eu concordo com o Alexandre, não é necessidade de enriquecer, né? Ter a tecnologia para se planejar. Né? Ela pode ser um facilitador, mas não um determinante. Sim, e quando eu ouço, né, a Miriam e o Alexandre comentar da importância de se planejar, fazer orçamento, eu acho que é por aí, é o caminho. Mas algumas pessoas não têm essa calma e essa para sentar, para pensar, para planejar, para se organizar. São tão ansiosos, estão tão agitados, agem tanto pelo impulso. Tem muita questão da compra para suprir uma carência, muitas Isso, vezes, com principalmente certeza. nessa época do ano, né, de Natal. Então, assim, o transtorno do comprar compulsivo, porque é um transtorno psíquico, ele tem por base isso, né, um vazio interior, né, que a pessoa se ilude achando que algo externo pode suprir um vazio interior. Né? Isso é uma ilusão, porque passando aquela emoção do Natal, né, da troca de presente, estar com a família, vem a ressaca de janeiro. Que eu não acredito, como Alexandre, que seja uma fatura só de cartão de crédito. Né? Então, assim, eu acho que é poder parar um pouquinho e pensar, eu posso comprar, eu posso agora, tem que ser deste valor, nesse momento, eu quero agradar, mas será que se eu der uma coisa mais simples, eu também vou agradar? E pensar no sentimento, né, que vai acontecer em janeiro. Quando chegarem todos os compromissos, aí vai gerar insônia, depressão, ansiedade. Aí começa a surgir o que nós chamamos de comorbidades. As outras patologias que começam a chegar junto com o transtorno do comprar compulsivo. Então pode ficar um alerta também, principalmente como estamos falando aqui muito de Natal, de compras de Natal, de época que as pessoas olham para trás para fazer um balanço do que aconteceu nos últimos meses e projetar o próximo ano. Se de fato você já tentou por vários anos fazer um planejamento, fazer um orçamento, não conseguiu, sempre esbarra nessa questão do impulso e gasta demais e está sempre endividado, por que não também, né, Adriana, se de repente pensar se você não precisa de uma ajuda profissional de acompanhamento psicológico, porque pode ser sim um problema mais sério, de uma compra compulsiva, de um problema psicológico. A Miriam quer complementar. Miriam. Tanto que é um problema psicológico que hoje existe o devedor anônimo, que é justamente uma forma de você, gratuitamente, você ir lá e você se organizar financeiramente. Então, de você estruturar a sua vida. E buscar ajuda profissional sem ter vergonha disso. Sem ter vergonha, é anônimo, por isso que ninguém, né, às vezes nem ouve falar, mas se for no site, na internet, você vai achar em vários locais. E outra coisa que também é muito interessante é que as pessoas vejam se na sua região tem cooperativa de crédito. Cooperativa de crédito funciona igual a um banco, só que você vai ser dono da cooperativa. Então, enquanto que os bancos, os donos são acionistas e visa lucros acionistas, ali não, a cooperativa trabalha para você. Então, essas cooperativas financeiras têm empréstimos mais baratos, então vale a pena verificar na região se você consegue se você tem essa possibilidade. Muito bom. Deixa eu aproveitar aqui e já colocar perguntas que estão chegando, várias para a gente pela internet, começando pela Emily da Mata no Facebook. Você de casa aí pode e deve mandar seu recado, ainda dá tempo aí para os nossos especialistas responderem. A pergunta da Emily, acho que é simples de responder, Alexandre. Ela quer saber onde consegue uma planilha de controle de gastos de fácil uso. Ela não quer muito complicada. Não, isso é simples. Na internet, ela com uma busca simples em algum buscador, ela consegue vários exemplos de planilha que ela pode utilizar. E aí, assim, tem pessoas que mexem um pouco melhor, um pouco menos, né, com planilha, mas é uma ferramenta. Os telefones hoje, né, os telefones têm hoje aplicativos que você vai no posto de gasolina, lá abastece seu carro, já lança logo no aplicativo e ele conecta com a planilha, é super moderno. Agora, de novo, a minha preocupação é não ficar restrito a ter a planilha para fazer o orçamento. A planilha é só uma ferramenta para que você consiga se organizar e fazer bem esse orçamento. Se não tiver, pega o bom e velho caderno, ele funciona, que é uma maravilha. Muito bom. Diga lá, Miriam. Existe, inclusive, um aplicativo que foi lançado que é bastante interessante, que ele é patrocinado pelos bancos e ele é gratuito. Então, você entra no aplicativo e ele já pega todas as despesas da sua conta, você não precisa nem classificar. Ele acompanha o seu extrato. E é gratuito e aberto a todo mundo e você tem acesso pela internet, pelo... Então, uma forma fácil aí... É o Guia Bolso. Guia Bolso. Então, fica a dica aí, Emily. Gratuito, isso. Você pode baixar e ele já tem essa conexão diretamente com o seu cartão de crédito também, com a sua conta bancária e vai ali registrando todos os seus gastos e mostra ali se você está gastando muito
com balada, ou com restaurante, ou com supermercado, ou com academia. Uma boa lembrança, né, Adriana? Porque assim, nós ouvimos, né, cada vez mais dizer que o Rio é uma das cidades mais caras do mundo. Né? O lazer está muito caro. Né? Então, ter formas alternativas, né? Como eu vi, assim, alguns grupos, às vezes, fazem uma refeição em casa, convidam os amigos, em vez de todos irem para um restaurante, né? Formas alternativas de também dividir esse lazer, né? Temos ainda a facilidade, temos praias, parques, né? Ou seja, buscar, assim, para quem está numa situação muito crítica, sair sempre, né? Sexta, sábado, domingo, né? Consumindo sempre, isso realmente o dinheiro escoa, né? Fica muito difícil manter um orçamento justo, né? E de fato você pode pensar também como metas para o próximo ano de economizar no grupo de amigos também, como você está propondo aqui, fazer uma festa em casa, com certeza vai sair 10% do valor que você pagaria para todo mundo sair, comer, beber muito bem num restaurante ou numa casa de festas. Promova encontros com seus amigos ou proponha um desafio aí de todos pouparem, de repente quem poupa mais acaba ganhando ou paga uma festa para os outros. Acho que uma brincadeira saudável assim no dia a dia, né, Alexandre, também pode ser um desafio de acabar quebrando um pouco esse estigma de que fazer orçamento é uma coisa muito distante, muito complicada. É verdade, nós conversávamos isso um pouco antes aqui, nós começarmos o programa, que é buscar a essência das coisas. Né? E a essência não está no gasto, a essência não está no quanto custa. Não, né? As coisas mais interessantes, mais prazerosas, muitas vezes são aquelas que não custam nada. Né? E nesse aspecto, o Rio de Janeiro é espetacular, porque tem praia, tem lagoa, tem uma série de programas que você pode fazer e são gratuitos. Você faz com a família. Mas a gente fala aqui para o Brasil todo também, se você não mora no Rio, mas não tem a lagoa e a praia, você tem um parque com certeza, você tem uma cachoeira, ou você tem um espaço, uma praça onde você pode reunir seus amigos, ou você tem um rio que você pode se encontrar fazendo piquenique na beira do rio, enfim, estou imaginando aqui no interior do Brasil, mas tem uma variedade imensa de paisagens lindas em todo o nosso país. A gente está aí já encaminhando para o finzinho do programa, eu quero aproveitar e colocar mais perguntas do público. A Fátima Gonçalves, pelo Twitter, pergunta qual a melhor opção de aplicação de dinheiro para uma pessoa comum, Miriam? Uma pessoa comum, quer dizer, hoje não tem a poupança, aquele básico. Agora, se ela se planejar, aí é que é o problema do planejamento. Quando você se planeja, você pode buscar outras alternativas. Se você não se planeja, você acaba ficando apenas o quê? Só na poupança. Só na poupança. Por quê? Porque a poupança você tira o dinheiro a hora que quer, você vai lá. Então, hoje existe Tesouro Direto, existem outras aplicações, mas para médio e longo prazo. Se você quer por curto prazo, ou a poupança ou o fundo DI no seu banco. Não tem muito CDB, você pode fazer CDB, fundo DI ou poupança. Fica aí a dica para a Fátima, então, para você de casa que quer começar a poupar, mas depois você já tem aquele montante ali que você acha que está o suficiente na poupança, experimenta outras modalidades de investimento que você vai ter um rendimento bem maior e mais rápido. Olha só, Walter Egger, lá de São Paulo, conta que é aposentado e quer saber quando sairá o reajuste de aposentadorias, que normalmente acontece em janeiro ou fevereiro, mas ele ainda não ouviu o governo dar notícia nenhuma. Alguma novidade para ele, Alexandre? Reajuste de aposentadoria tão cedo, por hora não temos novidade. Queria complementar que a Miriam, é importante da poupança, que hoje a poupança ela praticamente está repondo a inflação. Então, essa é uma preocupação muito grande daqueles que investem em poupança, porque o ganho real, ou seja, o ganho acima da inflação, ele é quase nenhum. Então, experimentar, sim, outras alternativas de investimento que são igualmente conservadoras, além do fundo DI, o Tesouro Direto, né, CDB, as letras, né, que estão para pessoa física não tem imposto de renda, as LCA, as LCIs, são alternativas igualmente conservadoras e que vão render mais do que a poupança. Muito bom. Senão, infelizmente, do jeito que está indo nossa economia, botar o dinheiro só na poupança é como aquele hábito antigo de botar o dinheiro embaixo do colchão, vai ser a mesma coisa. Você deixa lá, não vai valorizar nada, vai ficar parado aquele dinheiro. É melhor do que deixar embaixo do colchão. É melhor. É melhor porque pelo menos você mantém o poder de compra. Então, a inflação pelo menos está reposta. Pelo menos você repõe. Isso, mas para ir além tem que planejar. Com certeza. A gente está aqui com menos de um minuto, dicas The Flash, rapidamente, Adriana, para quem quer mudar de vida e chegar no fim de 2015, pelo menos com as contas quitadas. Acho que a primeira recomendação, em termos, né, do que eu falo aqui da psicologia, é a pessoa, antes de comprar, poder se perguntar, eu preciso, eu posso, tem que ser nesse momento, eu posso aguardar?
né? Se ela criar esse hábito, a cada movimento que for feito nesse sentido, isso já vai dar uma outra forma de se comportar mediante o consumo. Então, contar 1, 2, 3 antes de comprar no impulso. Alexandre? Bom, o melhor dia para começar é ontem, né? Então, não vamos esperar segunda-feira ou dia 1º de janeiro. Então, começar desde já, se programar, se organizar. Pode ser fazendo um orçamento simples. Conversem sobre isso dentro de casa, é uma coisa que eu recomendo. As pessoas têm que conversar dentro das famílias, né? E dizer, olha, a situação financeira é essa, os nossos objetivos são esses, as nossas prioridades são essas, para que todo mundo saiba que está no mesmo barco e que reme na mesma direção. Né? Então, o planejamento acho que é a palavra-chave para conseguir ter um 2015 saudável financeiramente. Muito bom. E não torrar o 13º todo, né, Miriam? E eu acho o seguinte, que as pessoas hoje estão precisando, como ela colocou aqui, muito assim de coaching, de ajuda. Então tem um site social que vale a pena as pessoas conhecerem, que é o Viva Plenamente, e que dá coaching e consultoria financeira para as pessoas que não têm condições hoje de arcar com um custo elevado de ter um planejador financeiro ou de ter alguém. Então ali ela pode se orientar e vai organizando a sua vida. Repete para a gente o site. www.vivaplenamente.com.br. Vivaplenamente.com.br. Social. Muito bom. Felizmente o nosso tempo aqui já estourou. Então, Miriam, Alexandre e Adriana, foi um prazer recebê-los aqui mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado, boas festas e bom 2015. Tá, obrigada, igualmente. Muito bom. Para todos. Antes de encerrar, um recadinho rápido aí para os professores de matemática. O Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, está com inscrições abertas até o 31 de dezembro para um programa de aperfeiçoamento para os professores do ensino médio. São 150 vagas para educadores da rede pública e privada aqui do estado do Rio de Janeiro. É um curso gratuito e aborda aí conteúdos relativos aos 3 anos do ensino médio, além de alguns tópicos dos últimos anos do ensino fundamental. Aulas serão no finzinho de janeiro, de 26 ao dia 30, e outras informações no site impa.br, que está aí na sua tela. Certo? Dado o recado, então eu te espero aqui de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde, nas nossas representações, 00:30 às 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite, temos aquele encontro marcado lá no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.